Será que aquele meu vizinho que falava que planta daninha tem vantagem? Será que isso é verdade? Já já eu te explico. Bom, essa conclusão você pode tirar, né, ao decorrer desse vídeo, que eu vou estar falando características das plantas daninhas, né, e vou citar vantagem, desvantagem. Você mesmo pode tirar essa conclusão, mas eu te falo uma coisa. Pode deixar a planta daninha no seu cafeeiro ou na sua cultura, sendo que ela seja controlada, né? Então eu vou falar um pouco hoje das características das plantas daninhas, né? Então, primeiramente, o que seria uma planta daninha? O conceito de planta daninha é muito simples. É aquela planta indesejada no local indesejado. Opa, mas espera aí, o que é isso? É aquela planta que a partir de um determinado porte, ela vai causar danos no local onde ela está instalada, né? Quando ela começar a formar, ela já não vai causar dano de início, mas a gente vai ver que se ela não for controlada, o sistema radicular da cultura e da planta daninha pode ser danificado, né, a raiz da cultura. A gente vai ver que ela vai produzir semente, então a propagação dela é muito difícil, né, de controlar. Então a gente vai estar vendo durante o vídeo. Vantagens, né? Então é meio difícil a gente pensar que planta daninha, a causadora aí de tantos problemas nas culturas, ela tenha vantagens, e são várias. Por exemplo, plantas daninhas bioindicadoras. Mas o que seria isso? Bioindicadoras são aquelas plantas daninhas que são capazes de mostrar para você a capacidade, né, a qualidade, a condição daquele solo. Ou seja, guanchuma, né? Muitos aí conhecem, né? Guanchuma. Ela é advinda, né? Ela pode indicar um solo com muita compactação, né? Então não quer dizer que todos os locais que ela tiver, né, presente, que seja isso, mas pode ser uma indicadora, né, uma planta daninha indicadora daquele local. Já o Amaranthus viridis, né, que é o caruru, a beldroega, né, citando o nome aqui de plantas daninhas, elas já podem indicar solos férteis, né? E além disso existem outras várias plantas daninhas que podem indicar aí carência de algum nutriente, né? Igual eu falei, solo fértil, solo arenoso, solo compactado. As plantas daninhas protegem o solo contra a erosão, né? Devido ao seu sistema radicular, né? Ele agrega ali, ele segura ali, né, aquele solo, né? E aí, se ocorrer uma chuva, por exemplo, pesada, né, que aquele solo não seja degradado, né? A gente pode citar o exemplo aí das gramas em barranco, né? Onde elas seguram para que ele não se desbarranque, né? Não cause erosão. Permite um maior índice de matéria orgânica, né? Mas o que seria isso? Quando você vai lá e controla ela e roça, né? Ela vai acamar e vai produzir um grande índice de matéria orgânica, né? Um adubo aí muito importante, né, para a sua cultura. Ela é responsável também pela descompactação do solo, né, onde se tem planta daninha, né, mas através de que ela descompacta o solo? Através da raiz, né? As raízes ali vão crescendo e vão aerando o solo, né, permitindo maior entrada de ar, né, ali naquele local. Responsável pela fixação de nitrogênio no solo, né? Isso é mais pelo lado da adubação verde, né? O qual eu posso estar citando aí, posso estar fazendo um vídeo separado, né? Que dá o que falar, essa adubação verde, né? Que são aí a crotalária, o nabo, tremoço, amendoim forrageiro, entre outros vários. Maior drenagem hídrica,
né? Então ali a planta daninha ela permite uma maior locomoção da água, né? Maior drenagem ali da água naquele local. E algumas plantas daninhas elas conseguem diminuir a acidez do solo, né? Parece um pouco inacreditável isso, mas elas conseguem sim. Bom, em contrapartida disso, né, a gente tem as desvantagens. Né? Se não for manejado corretamente a planta daninha, tem uma série de desvantagens, né, na sua cultura, independente da cultura. Então, uma das vantagens, compete por fatores essenciais, mas o que seria isso, fatores essenciais? Água, luz, oxigênio, espaço, né? Então, uma plantinha ali pequena, né, se você deixar ela tomar conta do espaço, ela vai causar vários danos naquele local, né? Inclusive a perda e né, redução da produção da cultura, né, o que é o próximo tópico, uma perca muito grande da produção. Né? Uma planta daninha que um dia você viu, não vai causar mal algum, mas logo, né, aí, dentro de semanas, meses, ela vai ser o principal alvo da sua perda de produção na cultura. Né? Então, se ela não for manejada corretamente, ela acarretará vários problemas aí para o produtor. Custo alto com inseticidas. Mas peraí, inseticida? Inseticida. Parece até meio errado isso, mas não, inseticida. Porque se você passa um inseticida, né, naquela lavoura, né, eu quero acabar com um tal inseto. Vou lá, aplico inseticida. Mas e se o inseto estiver escondido abaixo da planta daninha, né, abaixo da copa da planta daninha? E aí, né, o inseticida não vai atingir ele, e após a reação ali do inseticida, ele vai sair e vai se proliferar na cultura. Né? Então serve meio de casa, né, a planta daninha, se não for controlada, serve aí de casa para o inseto. Né? Se ela não for controlada também, causa um microclima muito úmido, ou seja, o local onde ela está, né, na altura ali, se tem uma altura homogênea, por exemplo, naquele local ali vai ficar muito úmido, chove, né, o sol não bate direito, então vai ficar um local aí de fácil propagação das doenças. Né? Dificulta a ação da colheita, né? Vamos citar aí um exemplo da soja. Se essa planta invasora, que é um outro conceito também, se ela estiver muito alta, ela vai dificultar muito, né, a colheita dessa cultura, assim como em cafeeiros, né, em plantio de milho, entre vários outros. Né, prejudica o desenvolvimento do sistema radicular, né? Então a gente não vê, mas por baixo do solo vai estar acontecendo uma disputa por espaço de raízes, né? Então isso é um problema aí muito, muito grande. Agora a gente vai ver uma média de produção de sementes, né, aí das plantas daninhas. Né? Não me pergunte como esse Wilson, em 1988, fez essa contagem. Mas aqui eu quis trazer, porque achei bem interessante, né, uma característica das sementes de 9 espécies de planta daninha. Eu não vou falar todos, mas alguns, por exemplo, o caruru. Né, semente produzida por planta. Então você imagina se tiver várias plantas. São em média 117.400 sementes. Né? Então aí um Amaranthus viridis da vida aí, ele produz isso de semente. Então a propagação dele é muito fácil por semente. Aí, por isso que eu falo, é importante controlar para que as plantas daninhas possam estar exercendo as vantagens e não se proliferando. Porque depois que uma planta se aloja no local, né, ela vai ser de difícil contenção ali, né, para acabar de vez com ela. Porque ela vai ter espalhado aí, por exemplo, sementes. Né? E por quilo, né, 2.633.000 sementes. Então é muita coisa. Né, a gente pode ver a Beldroega, 52.300 sementes produzidas por plantas. Então a gente vê que isso
a produção de semente de algumas plantas é muito assim, que a gente tem que dar olhos, né, a isso também, porque é aí que a gente vê que vale a pena cuidar, né, controlar ela no local. E agora falaremos de um assunto extremamente importante, né, no nosso cotidiano, que a gente está vendo aí vários problemas relacionados a plantas daninhas resistentes ao glifosato. Né? Mas, para começar, o que seria? Né? Por que elas vão ficando resistentes ao glifosato? A resposta disso é muito simples. É que elas vão criando biótipos, né, a determinado herbicida, né, que pelo não rodízio de herbicidas. Peraí, como assim? O correto, suponhamos, é você fazer uma aplicação aí com um produto à base de glifosato. Já na próxima aplicação, eu preciso aplicar um herbicida. Você já vem com outro, com o produto 2. Eu já preciso aplicar outro. Vem com o produto 3. Que assim as plantas daninhas não vão meio que se acostumando, né, com aquele herbicida. Né? E plantas daninhas atualmente que são resistentes ao glifosato é resultado decorrente da não rotação de herbicida. Né? O povo aí acostumou, né, só aplica preferencialmente só o Roundup, mas as plantas daninhas foram criando resistência. Aqui eu consegui um mapa, né, do Brasil da infestação de buva, né, da espécie aí Coniza. Coniza bonariense, Coniza sumatrense, Coniza canadense. Né? A gente pode ver que aqui no sul está mais uma infestação mais alta, né? Aqui já em São Paulo, Goiás, né, já não é tão assim, está entre alta e média, né? Também é um fator agravante. Já aqui Bahia, né, Tocantins, já está uma infestação baixa, né, em Minas Gerais está uma infestação média, e aqui, né, mais ali naquela região, está uma infestação inicial. Né? Então a gente pode ver que está de baixo para cima, né, a infestação da buva. Né? Esse local aqui, né, da infestação inicial, pode haver uma infestação alta. Né? Eu não me lembro agora de quando é esse mapa. Né, já pode, se não for feito o controle, pode agravar muito mais. Né, e aqui a gente tem a molécula aí do atual. Bom, e aqui mais um mapa, né, onde a gente pode ver uma das principais ervas daninhas resistentes ao glifosato, né, aí no Brasil. É uma de fonte Embrapa. Eu retirei essa imagem da Embrapa. A gente pode ver, né, que aqui mais no centro do país a gente tem uma grande incidência de buva e capim amargoso, né, das espécies aí, a buva da espécie Coniza, né, e o capim amargoso aí, né, a Digitaria insulares. Já aqui na região do Paraná, né, a gente tem uma infestação de buva, azevém e amargoso, né, de capim amargoso, ou também chamado de gengibre por muitos, né. É uma daninha de difícil erradicação também. Né? E mais aqui para o sul a gente tem também uma grande infestação de buva e azevém. Né? Então o que a gente pode concluir? Que a buva, né, ou a voadeira, conhecidos por muitos, ela está agora praticamente em todo o Brasil. Né? Uma planta aí resistente, né, que o povo tá dando o que falar dela. Né? Bom, a apresentação minha foi essa. Espero que tenha aí aproveitado pelo menos um pouco. Né? Ficou um vídeo aí até que grande, mas espero que foi importante para vocês. Né? Então, fique com uma frase de autoria própria. Né? A essência de um controle eficiente nem sempre é a erradicação. Né? Ou seja, nem sempre você ir lá e acabar com aquela planta daninha é a solução, e sim o planejamento. Então planeje a sua ação em determinado local, né? Veja se é importante retirá-la dali ou se é importante controlá-la, né? Porque só assim a gente terá um índice interessante, né? E um resultado favorável para, né, o nosso planejamento.
Abraço, moçada. Agradeço aí a presença de todos.